Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e temos notícias urgentes. O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, se demitiu, basicamente renunciou ao cargo, junto com todo o conselho administrativo. Vice-presidente Pavel Nedved, lenda da Juventus, entre tantos outros nomes. E neste momento o Maurizio Arrivabene assume o comando da Juventus inteiramente até um novo diretor ser indicado. Mas fato é que Andrea Agnelli, considerado por alguns o maior presidente da história da Juventus, deixa o clube pela porta dos fundos, né? Acho que não é a maneira que o cara que liderou a Juventus nos últimos anos, construiu um novo estádio, né? Ajudou na construir essa hegemonia, uma equipe que foi 2 vezes finalista da Champions, sair do clube sobre tantas acusações de fraude fiscal e deixando o time numa ruína financeira muito grande. A gente sabe que a pressão sobre a diretoria da Juventus não era pequena, né, nesses últimos meses. O time não foi bem na última temporada, acabou terminando o campeonato italiano na 4ª posição, caiu na Champions nas 8ª, perdeu a final da Copa da Itália para o grande rival Inter de Milão, né? Não, talvez o segundo maior rival, aí cabe debate se é o Milan ou é Inter de Milão o maior rival da Juventus, mas a questão é que a gente tem uma situação em que a Juventus foi uma decepção na última temporada, perderam o Cristiano Ronaldo, isso também fez com que contratos de patrocinador, vendas de camisas caíssem muito, né? A gente tá falando de um jogador que tem 500 milhões de seguidores no Instagram, é um cara conhecido no mundo todo. Quando um jogador desse tamanho deixa seu time, aí, meu amigo, obviamente há uma queda de retorno financeiro. E assim, a Juventus contratou também o técnico Massimiliano Allegri para comandar o time, na expectativa dele voltar a liderar o clube ao título italiano, e até agora podemos dizer que ele até está indo bem nesses últimos jogos, mas no contexto geral um trabalho que está deixando a desejar. Inclusive muitos torcedores queriam a demissão dele, ainda o querem, entende? Até curioso ver que na postagem da Juventus, né, anunciando a saída dos diretores, né, a gente vê muita gente pedindo a demissão da Allegri, mesmo o fato da Juventus estar invicta basicamente a 6 jogos consecutivos no campeonato italiano sem sofrer um gol sequer, parece ter mudado tanto assim a opinião do público. Talvez algumas pessoas já estejam mais abertas à permanência do Allegri, mas o fato é que ele não caiu até agora por causa da multa rescisória. Eles teriam que pagar a totalidade do salário restante, o que no momento é superior a 30 milhões de euros. E a gente tem que entender um pouco do buraco financeiro que a Juventus está. A Juventus, no ano passado, ela fechou a temporada com um prejuízo de 208 milhões de euros. O que aconteceu? Nessa última temporada, o prejuízo saltou para 253 milhões de euros. Somando os 2 anos, se eu estiver bom de matemática, isso dá 461 milhões de euros. Isso dá um prejuízo quase de $500 milhão de euros, que é quase o faturamento da Juventus. Então, assim, a Juventus está numa situação de fluxo de caixa que é insustentável, e o único jeito de equilibrar as contas, né, é cortando despesas, vendendo alguns tipos de ativos, né? O fato é que a Juventus ela chegou nesse estágio porque, na ânsia de brigar por um título da Champions, eles construíram um elenco que era muito forte para os padrões do campeonato italiano. Não à toa, eles foram campeões 9 vezes seguidas. A questão era, o campeonato italiano ele não dá um retorno financeiro tão grande a ponto da Juventus sustentar isso, e a Juventus não tem um investidor por trás, ela não é o Paris Saint-Germain. Por exemplo, o campeonato francês, ele rende muito menos dinheiro que o campeonato italiano, mas ao mesmo tempo o PSG, ele tem um dono multibilionário por trás que financia qualquer tipo de prejuízo. Tecnicamente o PSG não é um clube sustentável, mas a questão é, o dinheiro que vem por trás acaba sustentando o time. Então, a questão é que a Juventus não tem isso, eles não têm um dono por trás, eles têm que sobreviver pelas próprias pernas. E durante a gestão do Andrea Agnelli foi a destruição do Dele Alpi, o antigo estádio, para a construção do novo, sempre uma coisa, assim, coisas muito visionárias, assim podemos dizer, investimentos pesados, contratações como a do Cristiano Ronaldo, a mudança da logo do time, que ficou uma coisa detestável. A antiga logo da Juventus era bonita, né? Não era a melhor logo de todas, por exemplo, mas a questão é que era uma logo muito melhor do que esse J horroroso que eles fizeram. Mas o fato é que ele fez mudanças radicais dentro da Juventus, né? E ele fez com que o clube vivesse num padrão que ele não consegue sustentar. E agora, nesses últimos anos, veio o choque de realidade. A gente vê o elenco da Juventus caindo de nível, muito porque não havia como sustentar isso. Mesmo assim, a Juventus ainda está gastando em absurdos, né? A gente tem que olhar o fato de que na última janela de transferências, mesmo correndo em um prejuízo de 9 dígitos, eles resolveram gastar 75 milhões de euros para contratar o Dusan Vlahovic. Isso é um investimento muito alto para um clube que está em ruína financeira. E assim,
Nessa última janela de transferências, eles se dignaram a fazer negociações mais baratas, muito bem construídas, né? Mas ainda assim, quando chegou uma hora de brigar por uma transferência, um clube que está na situação financeira da Juventus pagar 47 milhões de euros pelo Bremer, também é uma coisa que chama atenção. Então, assim, a Juventus parece não aceitar a situação de ruína fiscal. É a mesma coisa que acontece com o Barcelona. Só que a questão é, quanto mais você tenta se sustentar, mais o tombo é feio, entende? Tá chegando numa situação que não dá mais para jogar poeira debaixo do tapete. O tapete está ficando com uma montanha e não dá mais para esconder. Todo mundo tá vendo que a situação tá feia e o André Agnelli parecia negar-se a olhar a realidade de que a Juventus está quebrada. E assim, se não houver alguma mudança radical, até mesmo uma coisa radical a ponto de vender o clube, a Juventus pode começar a entrar em uma situação de vender jogadores desesperadamente, começar a ter que fazer acordos loucos. Por exemplo, o Barcelona vendeu o name rights do Camp Nou, isso era impensável, entende? Era sagrado ter o nome do Camp Nou, ser diferente. Durante muito tempo o Barcelona sequer usava patrocinador de camisa, por exemplo. Aí eles colocavam a Unicef falando, não, isso aí a gente não precisa disso, isso é coisa aí de outros clubes, né? E aí depois teve também a Qatar Foundation, entende? Eles nunca faziam esse negócio de patrocinador. Quando começou a ficar insustentável, e quando eles viam que o Real Madrid ganhava centenas de milhões com esse negócio de patrocínio de camisa, eles começaram a usar. Inclusive, até curiosamente, foi a Qatar Airways, que foi o primeiro patrocinador de camisa recentemente da nova gestão do Barcelona, na época do Josep Maria Bartomeu. Hoje é o Spotify. Mas é só para você entender que muitos clubes eles tentaram viver na própria realidade por um tempo, mas o choque de realidade vem. E agora a gente vê a Juventus com a diretoria inteira, basicamente batendo em debandada, deixando o clube numa situação complicada. Então, assim, curioso para ver como a Juventus vai gerenciar daqui para frente. Mas a gente tem que entender, 1/4 de bilhão de déficit não é algo normal. Vamos lembrar que o Barcelona ele estava tendo superávites em alguns desses anos passados, até chegar ao tombo. O tombo foi de $500 milhão, mas foi ainda no ano de pandemia. Então, assim, há um asterisco. Então, assim, o Barcelona, para chegar naquela ruína financeira que chegou, ainda assim teve alguns asteriscos que tornaram a situação talvez mais grave do que ela realmente parecesse. Mas, mesmo assim, a gente já viu o que causou com o Barcelona. Agora, a Juventus é um clube que tem um faturamento bem menor do que o do Barcelona. É um clube que rende muito menos dinheiro. Eu chego a dizer que talvez seja metade da grana. Imagina o tombo que a Juventus pode sofrer com isso. Então, curioso para ver. Essa notícia é muito maior do que a gente pensa. Uma diretoria inteira, basicamente dizendo tchau, indo embora, se demitindo, é algo que a gente não vê normalmente. Aí a gente está falando de um nome que foi querido pela torcida durante muito tempo, do André Agnelli, e agora ele deixa o time pela porta dos fundos, ao meu ver. Ainda tem muita gente que vai agradecer por tudo que a Juventus conquistou nesses últimos anos, mas o jeito que ele deixa o clube agora, sinceramente, é sair pela porta dos fundos e manchar uma história que ele tinha criado. Mas não dá para negar, todos os títulos, tudo aquilo que ele conquistou nos últimos anos tiveram um preço. A ver como a Juventus vai agir sobre isso, mas fato é que precisam de mudanças radicais, porque o padrão atual que o clube está vivendo é insustentável. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.